Gente, vou contar pra vocês um segredo. Doutora é filha da doutora Adriana. Ah! Que eu tenho uma paixão pela doutora Adriana. Gente, ela dizendo, olha, Stefania, minha filha é maravilhosa, linda. Eu disse, tô vendo agora, tô vendo. Ela babando a menina. Bom, gente, nós vamos falar hoje de um assunto que traz muitos problemas aí para muitas pessoas. A má higiene bucal, a falta de acompanhamento aí com o dentista também e o péssimo cuidado dos brasileiros com os dentes podem sim levar a ter dores intensas, né? E você aí, já sentiu dor de dente? Já? Não? Seu filho, seu esposo, alguém próximo? Pois é. É sobre esse assunto que a gente vai falar a partir de agora. Mas antes, você vai acompanhar uma matéria que o nosso querido repórter Revista preparou para você. Solta aí. Você também é daqueles que sente medo só de ouvir esse barulhinho? Muita gente só procura o dentista em caso de emergência. É por isso que é expressivo o número de pessoas que já sentiram dor de dente. O último levantamento feito pelo Ministério da Saúde foi em 2010, sobre as condições da saúde bucal dos brasileiros, e revela que 24,6% das crianças com até 12 anos tinham tido dor de dente. Dos jovens, na faixa entre 15 e 20 anos, esse número vai para 24,7%. Entre os adultos, 27,5% tiveram a queixa, enquanto os idosos representam 10,8%. Um dos procedimentos mais comuns é o tratamento de canal, quando provavelmente há alguma lesão séria no nervo de algum dos seus dentes. Isso pode envolver dores intensas, inchaços, infecções e até mesmo a perda dentária. Só quem já passou conhece. Agora, um fator muito comum e que atrapalha bastante no tratamento odontológico é o nervosismo. O nervosismo, somado ao medo em excesso, pode levar o paciente a ter crises hipertensivas, que é o aumento da pressão arterial. Nesse caso, o dentista responsável pela cirurgia deverá suspender o tratamento até que o paciente possa se acalmar novamente. Por isso que a orientação é sempre cuidar melhor da saúde dos dentes para não ter que passar por esse tipo de situação, não é mesmo, Stefania? Volto com você. É verdade, Júnior, adorei a matéria. Gente, mas Júnior falou uma coisa aí que todo mundo se identificou aqui no estúdio. O medo. A Vitória disse que chora antes de ir, eu disse eu do mesmo tanto. Vitória, a nossa chefe hoje também disse que morre de medo. Todo mundo aqui medroso, doutora. E a gente está aqui com a doutora Karen Apuc e vai falar sobre esses cuidados que a gente deve ter para não ter dor de dente e outros assuntos também, porque você que está aí em casa pode participar junto com a gente, tá? Mandando mensagem para o nosso WhatsApp 9411-7777. Já manda mensagem, interage com a gente, manda tua pergunta, tua dúvida também, porque a gente vai esclarecer tudo aqui hoje com a doutora Karen, tá? Bom, doutora, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada por você ter vindo aqui hoje. Nada, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre aquilo que eu gosto de fazer, né? Ah, é verdade, a gente percebe pelo sorriso dela maravilhoso, né, gente? Doutora, dor de dente, cuidados com a higiene bucal, são problemas corriqueiros que acontecem diariamente com todo mundo, né? Vamos começar falando, na verdade, sobre a higiene bucal. Depois a gente vai para a dor de dente, né? Porque primeiro a gente precisa ter uma boa higiene bucal para não ter dor de dente, não é isso? Exatamente, Stefania. A gente percebe que é muito comum, às vezes, as pessoas terem aquele medo de dentista, o medo da dor, mas uma forma simples e fácil de você prevenir isso é tendo seus cuidados de higiene diários, né? Uma boa escovação, ela é demorada, cerca de 2 minutos, para você conseguir limpar todos os dentes, usar corretamente o fio dental e assim evitar ter cáries e outros problemas. E sempre fazer as visitas periódicas, né, ao dentista, para você verificar se tem algum problema ocorrendo ali silenciosamente. E assim, você mantendo esses cuidados, é muito difícil que venha a precisar de um tratamento mais invasivo ou sentir dor. Bom, a doutora tocou num assunto aqui que eu tenho certeza que muitas pessoas usam, mas ainda tem muitas pessoas também que não têm o hábito de usar fio dental. Bastante.
A maioria dos pacientes chega ou tem dificuldade de usar o fio dental ou então utiliza apenas quando tem algum alimento enganchado no dente. E na verdade não é assim. O fio dental ele não é um complemento da limpeza, ele é obrigatório na limpeza diária. Porque a escova não consegue limpar entre os dentes. Olha então aí. é muito comum, Stefânia, que a pessoa diga, eu não tenho nenhuma cárie. E quando você chega no consultório, faz uma radiografia, percebe que tem cárie entre um dente e outro, que é ali no espaço que deveria ser utilizado o fio dental. E a pessoa não tem esse hábito. Então é muito comum que isso aconteça. Então a gente tenta sempre educar os pacientes nesse sentido, de usar o fio dental todos os dias. Todos os dias. Não é esporádico, gente. Faz parte da higiene bucal usar o fio dental, tá? Bom, vamos chamar a primeira cartela para a gente tratar aqui com a doutora. Júnior, pode colocar a nossa primeira cartela. E mais uma vez, lembrando para você, fica à vontade para mandar mensagem no nosso WhatsApp 9411-7777. Quais são as principais causas de dor de dente, né, doutora? Já pegando agora para essa questão de dor de dente, a gente falou um pouco sobre a higiene bucal, que tem que ter, né, na verdade, para não ter a dor de dente. Mas o que causa a maior dor de dente, assim, para vir dor de dente? Sim. Então, geralmente, Stefânia, a dor de dente é aquela que a pessoa fica doido, né? Eu preciso resolver. Ela é causada por uma inflamação do nervo do dente, a polpa. E a causa original é a cárie. Uma cárie que já está bem profunda, que já está grande, e isso gera uma inflamação irreversível. Mas não apenas a cárie é a única causa de dor de dente. Nós também podemos ter, quando está nascendo aqueles últimos dentes, os terceiros molares, gera uma inflamação muito grande e isso causa muita dor. Ou então, quando você teve um trauma, o dente quebrou, então isso pode gerar dor, ou até mesmo doenças gengivais que fazem com que o dente fique amolecido e pode gerar dor também. Como são essas doenças gengivais, doutora? Geralmente por acúmulo de tártaro, né? Por deficiência de higienização, alguns problemas genéticos, algumas pessoas têm predisposição a ter. Então, é a segunda maior causa de perda de dentes em adultos, doença gengival. Olha só, gente, então vamos ter mais atenção a isso. E também as crianças, porque tem crianças que tem ojeriza de escovar os dentes, né? E fica dizendo, não, vou escovar já, vou escovar depois do café, vou escovar não sei o quê. E não escova o dente. Eu costumo dizer, né? Quando seu filho está doente e ele precisa tomar um remédio, não importa se ele quer tomar ou não, você vai dar o remédio para ele. A escovação é o remédio que ele precisa tomar todo dia. E aí cabe aos pais fazer isso, os responsáveis pela criança. Muitas vezes chegam lá no consultório e dizem, doutora, esse menino não quer escovar o dente. Aí eu digo, mas ele tem 5 anos, ele tem 7 anos, né? Até ele ter uns 10, 11 anos, essa escovação ela deve ser feita por um responsável. Até porque a criança não tem coordenação motora para fazer a sua higienização de forma correta. Então, assim, cabe aos responsáveis fazer e ter este cuidado para evitar que a criança sofra com dor de dente. É como a doutora falou, quando está doente não tem um remédio para ele tomar todos os dias, então a escovação também é um hábito que tem que ser trabalhado todos os dias, viu, gente? Isso é importante. Exatamente. Digo porque tenho crianças em casa também que são um problema ainda para escovar os dentes, viu, seu menino? Essa indireta é pra vocês, seu safado da minha vida. Bom, agora a gente tem pergunta no WhatsApp. Pode colocar aí, Júnior, nossa pergunta. Bom dia. Tártaro gera dor de dente? Então, Stefânia, tártaro não gera dor de dente, tá? Ele causa inflamações gengivais e isso, se não for tratado, se não for removido pelo profissional, pode fazer com que você perca muita gengiva, perca osso e o seu dente comece a amolecer. Com isso, pode flexionar, ter pus, o dente mole. Isso sim pode causar uma dor de dente. Mas o tártaro em si, ele não causa dor de dente. Olha, o que é mesmo tártaro, doutora? Tártaro é quando aquela massinha, que se você passar a unha depois de um dia que você não escovou o dente, você passa a unha assim no dente, não sai aquela massinha branca, aquilo dali é o biofilme. Quando você escova, ele sai. Mas quando você passa mais de 24 horas sem fazer essa escovação, esse tártaro ele começa a endurecer com os minerais que tem na nossa saliva, com
a junção de bactérias, elas vão se colando e formando uma placa mesmo. E quando aquilo endurece dentro da boca, ela não sai. Então, é um agregado de bactéria e restos alimentares. E ali elas formam tá vendo que ceboso vai escovar o dente. Exatamente. Hein, tá vendo? Aí depois tá sofrendo um monte de coisa aí, não sabe por quê, porque não escova o dente. Doutora, tem mais pergunta no WhatsApp, vamos ver, ó. Bom dia, é comum um dente com canal doer? Por que que isso ocorre? A Socorro de José de Freitas. O canal não tá feito, Socorro. Será, doutor? Depende. É muito comum que o dente que está infeccionado precise fazer um tratamento de canal, ele esteja dolorido antes de fazer o tratamento. O tratamento ele é feito para cessar a causa dessa dor. É comum quando você faz um tratamento de canal, pode ser que um dia, 2 dias depois, você fique ainda sentindo aquele dolorido, né? Porque foi feita toda a manipulação. É uma cirurgia, É uma né? cirurgia dentária. Então, assim, pode ficar dolorido. Mas, eu fiz um canal há 6 meses, há 1 ano, e aquele dente dói, é o caso de voltar ao dentista, fazer uma radiografia e ver se a causa não é outro problema. Às vezes é necessário retratar o canal, pode ter bactérias resistentes que permaneceram do tratamento anterior e precisa fazer uma nova descontaminação. Ou então o dente pode ter quebrado e essa é a causa da dor. E aí ter entrado bactérias novamente, Sim. né, doutora? E aí causar essa dor. Amiga, então procura um dentista o mais rápido possível, porque problemas dentários podem trazer outras doenças que depois eu quero conversar também com a doutora sobre isso. Vamos para mais uma pergunta de WhatsApp e você fica super à vontade para mandar mensagens. Eu sei que vocês estão sempre participando junto com a gente e a gente adora. Ó, bom dia, Estefânia. Bom dia, doutora. Tanta tecnologia, por que não tem um aparelho sem esse barulho que dá tanto medo? É verdade, doutor. A gente já cria na cabeça da gente aquele medo só do barulho. Às vezes nem é de furando a broca. Isso é horrível, doutora. Essa pergunta foi ótima. Eu recebo bastante todos os dias. Infelizmente, olha, o nosso dente, ele é a estrutura mais dura que a gente tem no nosso corpo, é mais dura que o osso. Então, assim, para cortar o dente, para limpar uma cárie e fazer algo do tipo, a gente precisa ter um motor que tem muita força, né? Você imagina que aquele motorzinho, ele roda mais do que a turbina de um avião. Então, eu acho que a zoada é até pequena. Ai, meu Deus do céu, já pensou? Gente, acho que é por isso que a gente tem... Não, nem vou comentar, porque vocês vão dizer assim, mas Stefânia, tu desse tamanho. Eu disse, claro, qual o problema? A Vitória fica louca. Vitória, você que usa aparelho, tem que estar sempre fazendo manutenção, é complicado, né? Olha só, tem essa constância aí do dentista. Mais uma pergunta, depois a gente chama mais uma cartela. Olha só, doutora, o correto, é certo, escovar os dentes antes do café ou depois do café? Gente, tá aí uma pergunta que eu também tenho uma dúvida, é sobre isso. Antes ou depois do café, doutora? A gente tem que entender que a escovação, o objetivo dela é remover a sujeira, né? Impedir a formação de biofilme. Você pode escovar os dentes antes do café, caso você esteja dividindo a casa com alguém, você quer ficar com aquele hálito bom para dar um bom dia para todo mundo, né? Mas em questão funcional, o ideal é que você limpe o dente após sujar. Então, após o café, você vai usar o fio dental, vai fazer a escovação para passar ali aquele período da manhã até o almoço com os dentes limpos, protegidos contra a cárie. Eita, meu Deus, é tanta pergunta aqui que eu vou te dizer. Tem até o menino lá em cima estão perguntando, doutor, por que a gente acorda com a boca tão podre? Olha, vocês pensaram que eu não ia perguntar, né? Perguntei! Essa é boa. Quando a gente dorme, a boca fica fechada. Então, a gente não produz saliva, né? É aquele momento de descanso. E a saliva é quem fica lavando a boca. Então, assim, quando você está dormindo, a boca é uma cavidade fechada, úmida e não vai ter nada lavando. Então, começa a proliferar todas as bactérias, que é normal, nós temos bactérias na boca, elas passam a noite fermentando ali um restinho de alimento, fica sobre a língua. Então, começa a produzir aquele odor característico que é o bafinho matinal. Isso não significa que você tem mau hálito. É normal, porque você estava em jejum, estava sem produzir saliva. Então, todo mundo tem mau hálito matinal quando acorda. Agora, se você mantém mau hálito ao longo do dia, mesmo após a escovação, aí é outra questão que precisa ser investigada. Mas o mau hálito matinal é
todo Ok, mundo que gente. Então é por isso que é indicado escovar os dentes de manhã, tá? Bom, doutor, tem mais pergunta no WhatsApp, olha só. Doutor, é comum demorar o dente permanente nascer depois que o dente de leite frontal superior cair? Nossa, é quase um dentista aí que mandou a pergunta. Sim, doutor. Em alguns casos, a criança tem um atraso no desenvolvimento, ou então o dente ele está preso em outro dente dentro do osso. Quando a criança tem os dentes muito entramelados, né, apinhados, não vai ter espaço para o outro nascer. Então, pode demorar sim a nascer. E se demorar mais de 6 meses entre a queda do dente de leite e não nascer um dente permanente, mais de 6 meses, isso é algo que deve ser investigado. Leve a criança para fazer um raio-x para ver se ela tem aquele dente, porque existem casos que a criança simplesmente não forma o dente permanente. Então, precisa se definir um tratamento. Ou, em outros casos, precisa-se cortar a gengiva para fazer com que o dente nasça. Porque é como se a gengiva tivesse ficado muito firme, muito dura. Principalmente quando a criança perde o dente antes do tempo, um dente cariado. Então, isso dificulta que o dente permanente saiba o caminho de nascer, né? Então, ele fica ali parado no meio do caminho. Porque tem todo um percursinho, né, doutora? Sim, tá sim. aí, gente, olha só. Tem mais perguntas, vamos lá. Doutor, é comum sentir dor no dente ao mastigar, mesmo depois de ter feito restauração? Olha aí, que interessante, né? A dor de dente ao mastigar pode ser porque a sua restauração ficou um pouco alta e não foi feito um ajuste. Então, isso faz como quando você fecha a boca, tem que morder todos os dentes em equilíbrio. Às vezes ficou um dente mais alto, por isso que o dentista fica perguntando, né? Tá alto, morde aqui aquele papelzinho para marcar o dente. Porque se ele fica mais alto, quando você morde, vai ficar todo o tempo batendo ali, aquilo vai gerar uma dor. Agora você faz o ajuste. Mas em alguns casos, quando a restauração é muito profunda, já era uma cárie bem grande, que estava próxima à polpa do dente, né, o nervo, pode ser que você já precise fazer um tratamento de canal. Aí só o que vai definir mesmo é o seu dentista. Olha só, gente, a gente sempre tem que ter um acompanhamento odontológico. Sim. Sempre tem que ir aos dentistas. De quanto tempo, doutora? Então, é bem comum que diga, né, de 6 em 6 meses tem que ir ao dentista. Mas essa prescrição, ela é bem geral. Depende muito. Tem paciente que se passar um ano, se for anualmente, ele tem uma boa higienização. Mas tem paciente que precisa ir de 3 em 3 meses. Tem paciente que precisa ir de 2 em 2 meses. Geralmente quem tem muito relativo, tártaro. né, doutora? Exatamente, é muito relativo. Mas se você tiver o seu dentista, o ideal é que você tenha o dentista da sua família, o seu dentista, que você faz acompanhamento ao longo do tempo. Então, assim, se você for pelo menos 2 vezes ao ano, ali vai ser visto para você manter a sua saúde bucal, né? Se tem algum problema, se precisa fazer alguma restauração. E é bem mais fácil, porque as pessoas têm o costume de ir ao dentista só quando tá com dor, só quando aparece o problema. E não é assim. Não é. O melhor é você ir para prevenir que o problema apareça e você esteja sempre saudável. Eita, gente, eita, que nem vou comentar, né? Doutora, tem mais uma pergunta aqui, olha. Doutora, o que causa o dente ficar maior que o outro? Eu acho que às vezes quando nasce assim, que fica maior do que o outro. Olha, essa questão de ficar maior que o outro, eu às vezes posso entender assim. Tem muito paciente que chega e diz, doutora, parece que esse dente está crescido, parece que cresceu. É quando tem uma infecção, Stefânia, que aquilo produz pus, aí o dente fica inflamado e é como se ele subisse um pouquinho. Então, quando você morde, dá a impressão que está mordendo só naquele dente. Se for isso o caso, realmente é por conta de uma infecção dentária. Ou, como a gente falou, uma restauração que ficou mais alta, né? E você sente pegar só naquele dente. Então, assim,